dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, foi instituído pela OIT em 2002, ano de apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Internacional do Trabalho. Desde 2002, a OIT, ela convoca aí a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos do mundo todo a se mobilizarem contra o trabalho infantil. Para marcar a data, todos os anos é proposto um tema sobre uma das formas de trabalho infantil para realizar uma campanha de sensibilização e mobilização da população. No Brasil, o 12 de junho foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil pela Lei 11.542/2007. Para falar sobre este assunto, aqui no Repórter RMS News, com grande satisfação, nós recebemos aqui conosco nesta edição doutora Angélica Lacerda Cardoso, ela que é presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba e o desembargador do trabalho da 15ª Região, desembargador João Batista Martins, do Tribunal da 15ª Região. Vou pedir aos nossos convidados que abram os seus microfones, tanto a doutora Angélica quanto o desembargador João Batista Martins. Desembargador, me desculpe, mas eu vou pedir primeiro, que eu sou sempre um homem muito gentil, o bom dia da doutora Angélica, e vou dizer o seguinte, ela foi mais rápida no dedinho aí, viu? Quando eu falei, abre o microfone, ela já tinha apertado. Bom dia, doutora Angélica, satisfação. Bom dia, Oliveira Júnior, bom dia, Alberto, bom dia, doutor João, a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês e que nós tenhamos nesse momento a oportunidade de discutir um pouquinho esse assunto tão relevante. A satisfação é nossa tê-la aqui com a gente, sempre muito gentil com o nosso jornalismo. Desembargador João Batista Martins, outro grande parceiro do nosso jornalismo, muitas portas têm aberto para nós ao longo desse período em busca de informação. Bom dia, desembargador, satisfação mais uma vez. Bom dia, Oliveira, bom dia, Alberto, bom dia, Angélica, é um prazer estar aqui com vocês, desde já agradecendo o espaço concedido aí para falar dessa questão que é muito importante para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo, né, Oliveira? Essa chaga do trabalho infantil compromete muito o desenvolvimento como um todo. Quero parabenizar o Alberto Cassone aí pela... Eu estava acompanhando aí a análise dele turística da região de Sorocaba, né? Eu acabei conversando com o prefeito Crespo, né? Depois teve todos esses afastamentos e tal, sobre a questão do ônibus lá, dos parques de Curitiba. Por que Sorocaba não tem um ônibus como esse? Porque a indústria turística, nós estamos num momento de pandemia, nós sabemos que está difícil, mas o governador está falando que até outubro estaremos vacinados, se Deus quiser, volta aí a retomada e Sorocaba tem todas as condições. Quem já foi para Curitiba sabe que Sorocaba tem os parques aí fantásticos, tem aí, como o Alberto colocou, as pequenas indústrias de cerveja aí, que também são um atrativo para o público, é o futuro. E também, Oliveira, aproveitar para cumprimentá-lo também por esse novo meio de comunicação. Eu acredito muito nesse novo sistema de informação, porque, infelizmente, eu já falei aqui várias vezes para você, a grande mídia não abre espaço para esses temas que nós estamos conversando aqui hoje. E eu acredito que isso vai fazer com que acabem perdendo aí um bom público. Eu, por exemplo, eu me informo agora só nas redes sociais, nos canais que eu tenho de notícias aí, você, né, sempre acompanhando aí as matérias e também mais os canais nacionais. Falta o canal assim que você está preenchendo agora aqui da região de Sorocaba, que é muito bom, né? Porque eu acho que a mídia não pode ficar atrelada a quem patrocina, né? Ela tem que falar o que está acontecendo para a gente formar a nossa opinião. Então, parabéns. De fato, Oliveira, está muito bem informado aí. Amanhã, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
ainda no Brasil tem uma chaga muito grande. O último censo falou que nós temos mais de 1.800.000 crianças trabalhando, só que em momento de pandemia, os estudos mostram, pandemia não, de retração econômica, os estudos mostram que para cada ponto de retração econômica, a incidência do trabalho infantil aumenta em 0,7. E agora saiu um estudo justamente dos organismos internacionais apontando que no Brasil aumentou o número do trabalho infantil, infelizmente. Então, a gente não pode se descuidar dessa questão, porque nos mantém aquele ciclo de miséria e de pobreza que envolve o trabalho infantil, e infelizmente o público não sabe, né, dessas questões, e aqui a gente tem oportunidade para falar um pouco. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Doutora Angélica, o desembargador já fez para a gente aí nos colocou dentro do contexto de cenário nacional. Eu vou deixar bem aberta essa conversa com a gente não vai seguir uma linha cronológica, porque até o tempo não permite, né? Mas que vocês possam desenvolver as linhas de raciocínio com total liberdade. Qual é a realidade de Sorocaba, a realidade da nossa região, doutora Angélica? Também, antes de iniciar esse assunto, gostaria de parabenizar o Alberto sobre o resgate histórico-cultural. Quem é da terrinha tem muito orgulho quando se ouve falar, né, dos tropeiros, do cururu. É algo que, na época escolar de alguns, esteve muito presente. Então, fica aqui também o meu enaltecimento que possamos retomar isso, trazer de volta essa cultura tão belíssima do nosso município. Voltando a esse tema sobre o trabalho infantil, Oliveira Júnior, nós temos aqui em Sorocaba, desde 2017, uma atuação muito forte por parte do governo, e independente dos governos que passaram, nós temos a felicidade de muitas pessoas engajadas no tema persistirem. Sabemos que Sorocaba passou aí, como o doutor João trouxe, por momentos políticos severos que travaram o trabalho, mas mesmo assim isso não impediu, né? Então hoje Sorocaba conta com um núcleo de atendimento específico para tratar essa questão de trabalho infantil com crianças e adolescentes que infelizmente encontram-se nessa situação. Esse núcleo ele fica dentro da Secretaria da Cidadania. Nós temos o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, em parceria com a Justiça do Trabalho, o TRT, o Ministério Público, os projetos custeados e financiados pelo FUNCAD, e graças até à própria sociedade, que destina parte do imposto de renda para o FUNCAD, e com esse recurso nós podemos custear os projetos. Hoje, Sorocaba conta com a vigilância também socioassistencial, que faz o cadastro e monitoramento de todas essas crianças que encontram-se nessa situação. Basicamente, todas fazem parte do programa Bolsa Família, então, por aí a gente já percebe que realmente são famílias que têm uma situação econômica mais dificultosa, né? O Brasil hoje passa por um momento muito conturbado economicamente, então o que já era difícil hoje se agravou. Então, no país hoje, além dessa questão econômica, nós temos as escolas que estão fechadas, esperemos que possam retomar aí em segurança, porque as crianças ficaram desprovidas, né? Elas ficaram sem a escola, elas ficaram sem o contraturno escolar e as famílias ficaram sem rendimento. Então, a gente vê aí que não dá para culpar a formiguinha pelo estrago do elefante, mas dá para a gente tratar, estudar sobre o assunto e encontrar oportunidades para esses jovens. Alberto, nós temos dentro da Secretaria... desculpa, Oliveira Júnior. Não, pode continuar, doutora. Só para complementar, dentro da Secretaria da Cidadania, esse núcleo, ele trabalha em loco com as famílias. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, que diretamente vão à casa dessas famílias que têm a criança em situação de trabalho infantil. Em Sorocaba, Oliveira Júnior, a maior incidência de trabalho infantil é o comércio ambulante. São as crianças que vendem produtos no semáforo, seguidos pelos guardadores de carro e, na sequência, os lava-rápidos, que empregam muitas crianças. Correto, importante esse seu relato, que a gente vai tendo um cenário completo. Roberto Cassone, eu comecei a ver a disposição da tela aqui,
Eu conversei, eu vou ficar aqui na ancoragem, o Alberto Cassoni perguntando, eu acho que o desembargador vai acabar se transformando agora no comentarista, porque a gente vai pegando um gancho um do outro aqui. A doutora Angélica acabou de fazer um relato intenso pra gente, muito bom, que eu queria ouvir dentro desse contexto que colocou a doutora Angélica, qual é a visão do desembargador em termos daquilo que é feito na nossa cidade e a realidade de Brasil e Estado de São Paulo, desembargador. Oliveira, a gente tem a dificuldade, né, de não reconhecer o que está sendo feito. Claro que a gente gostaria de ter virado essa página já há muito tempo, mas é inegável que Sorocaba vem avançando nessa questão do enfrentamento do trabalho infantil e do estímulo à aprendizagem. Tem várias vagas de aprendizagem social que estão abrindo. O que nós precisamos é conversar com os empresários para que os empresários abram mais oportunidades de aprendizagem social. O próprio município, Oliveira, o prefeito Manga, ele está cumprindo um termo de compromisso e ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a doutora Cristina pelo MP estadual, o doutor Juliano pelo Ministério Público do Trabalho, de destinação de um valor maior aí para essa questão das crianças, adolescentes, de equipar aí o CRAS, o CREAS, o próprio Conselho Tutelar com veículos para poder fazer os atendimentos. E o prefeito Manga, até onde eu sei, está investindo nessa questão e a gente tem que reconhecer. A gente critica o gestor público quando erra, mas quando está no caminho certo, a gente tem que elogiar e enaltecer. Eu acho que isso faz parte da democracia. A gente não acerta sempre, mas também não erra sempre. Então, essa questão aí eu acho importante, mas aqui fica um pedido, né, para o prefeito Manga, porque uma cidade como Sorocaba, Oliveira, poderia ter tranquilamente umas 50 vagas de aprendizes sociais para as diversas repartições públicas. E se a gente abrisse 50 vagas de aprendizes sociais, seria aí em torno assim, de no máximo R$70 mil por mês. Quer dizer, não é nada para um município do porte de Sorocaba. E 50 vagas de aprendizes sociais ajudariam muito essa questão que nós estamos vendo aí, que a doutora Angélica relatou, do trabalho no semáforo, em Lava Rápido, porque a aprendizagem, esse adolescente tem uma jornada reduzida e ele fica inserido num processo metódico, que ao final do período, que normalmente é de 2 anos, ele vai ter um certificado, que ele está apto a exercer aquele ofício. E a aprendizagem vincula que ele continue frequentando a escola com desempenho adequado. Então, a lei da aprendizagem é uma lei muito importante para a gente fazer essa transição aí do trabalho infantil, mas precisamos de espaço, né? Como eu disse, se a mídia pautasse esse assunto, eu acredito que a gente resolveria esse problema muito mais rápido, porque muitos empresários até querem ajudar, mas não sabem como ajudar. E agora, com esse espaço aqui, a gente consegue levar essa informação para que os empresários que estão nos ouvindo aí procurem o seu contador para obter essas orientações, procura lá a CIAS, lá a doutora Angélica, que também tem essas informações, porque a aprendizagem social, a aprendizagem, de um modo geral, ela é feita para as médias e grandes empresas. Mas as micros e pequenas empresas podem contratar, elas não são obrigadas, mas podem contratar aprendiz a partir dos 14 anos. Então, é essa informação que a gente deve chegar. Às vezes eu recebo alunos, Oliveira, e vou deixar até um abraço aqui para um grupo de estudos, aqui, Direito de Trabalho e Dignidade Humana, que a gente tem. Eu recebo alunos que falam... doutor, eu estou vendo um adolescente trabalhando em tal estabelecimento e o dono não registrou porque falou que criança não pode trabalhar. Aí eu pergunto, quantos anos tem? Tem 15, tem 16. Eu falei, então pode. Como aprendiz, ele pode ser contratado. É segurança jurídica para o empresário, para o aprendiz e para nós, sociedade. Aí eu explico e tal, vai lá, orienta o empresário e contrata o adolescente como aprendiz. Eu acho que é essa ponte que nós estamos precisando investir, Oliveira. Correto. Doutora Angélica, como a doutora fez, o desembargador começou na inicial nacional, a gente tem uma compreensão nacional. A doutora colocou a visão local e regional. O desembargador fez algumas observações. Eu quero voltar novamente a doutora para dentro desses apontamentos que fez o desembargador, para saber se a doutora tem algo a acrescentar nesse contexto, para que na sequência eu já vá para uma pergunta do Alberto Cassoni. Doutora Angélica.
Oliveira Júnior, é importante destacar a questão da aprendizagem. Nós esbarramos muito, às vezes, com informações distorcidas e equivocadas, onde algumas pessoas insistem em dizer que criança não quer trabalhar porque as autoridades não deixam. E isso precisa ficar bem claro. Criança realmente não trabalha. Criança, nós consideramos até 12 anos. A partir dos 14 anos, esse jovem em desenvolvimento, ele pode sim trabalhar. E por que não? Dizer até que é saudável esse trabalho para o desenvolvimento dele, mas desde que seja protegido. Então, quando o doutor João traz essa questão do jovem aprendiz, os países que avançaram nessa questão de enfrentamento ao trabalho infantil investiram na educação e investiram no jovem aprendiz. Então, se nós temos o caminho, acredito que Sorocaba, nesse governo, vem ganhando um certo destaque. Por quê? Porque percebemos claramente o empenho do governo em realmente tratar o assunto. E isso não é só em relação ao trabalho infantil, nós temos outras mazelas que atingem as crianças, como o abuso sexual, as violências, os acidentes. Então, a partir do momento que Sorocaba destinar uma parte da sua arrecadação para tratar política pública para criança e adolescente, nós iremos pensar que futuramente nós teremos uma outra realidade em outro município. Lembrando, Oliveira Júnior, um fato muito importante: cada ano que um adolescente deixa de frequentar a escola, ele vai precisar, no mínimo, 3 anos seguintes para poder recuperar. Então, nós temos que tratar essa questão da educação, uma educação de qualidade, todos os atores, toda a sociedade, fazer de tudo para que essa criança não evada, não abandone os estudos e tenha as oportunidades lá na frente, né? Então, acredito que se Sorocaba investir em educação, uma escola em tempo integral, fizermos a parceria aí com os empresários que podem contratar esses jovens que estejam aptos para esse trabalho protegido, que é o jovem aprendiz, futuramente nós teremos uma sociedade melhor. Lembrando que a política pública ela é fundamental nesse caso. Um município que não trata do assunto sobre criança e adolescente dificilmente vai conseguir avançar. Mas nós estamos vendo Sorocaba avançar nesse sentido. Estamos recebendo aqui no Repórter RMS News, com grande satisfação, a doutora Angélica Lacerda Cardoso, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o desembargador João Batista Martins César, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O tema que estamos conversando hoje é sobre o 12 de junho, portanto amanhã sábado, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Na nossa bancada de formadores de opinião independente, integrante da nossa equipe, Alberto Cassoni, suas perguntas, colocações para serem respondidas pela doutora Angélica e pelo desembargador Alberto. Bom dia, doutora Angélica Lacerda Cardoso. Bom dia, doutor João Batista Martins César. É um prazer assim inenarrável, como diz amigo meu, estar agora neste momento aqui. Vou ser muito breve, porque esse é um assunto que mereceria muito mais tempo. Eu não gostaria de dar uma sugestão ao Papa da comunicação, que é o Oliveira, mas esse assunto mereceria um programa aí especial às quintas-feiras, até mesmo um fórum, porque ele é fundamental. E a enaltecer também o doutor César, que colocou bem a questão da nova comunicação, porque nós estamos tendo esse espaço aqui. E eu tenho uma pergunta em razão disso, desde o início da pandemia, que eu acho que os nossos convidados eles têm toda a competência para resolver, porque quando iniciou a pandemia, surgiu o termo lá, os 40 milhões de invisíveis que existem no Brasil. Na verdade, eles não são invisíveis. Eles estão aí, eles estão ao nosso lado, formam um contingente enorme, maior que a população de muitos países, que são considerados esses invisíveis aí. E as estatísticas dizem que esses invisíveis, eles possuem o dobro de filhos. Agora, eles, como por serem invisíveis, eles estão fora do mercado formal de trabalho. Muito provavelmente, eu venho a crer que parte considerável desses filhos estão nesse mercado de trabalho em razão da invisibilidade e de questões financeiras, como a doutora colocou.
O que nós temos que fazer aí para resolver a questão desses 40 milhões invisíveis e trazer uma melhor condição de cidadania para os filhos desses invisíveis que provavelmente estão nesse mercado de trabalho? Quem começa respondendo? Desembargador, doutora Angélica? Doutora Angélica, começa você então. Hoje eu sou a primeira da vez em tudo, Oliveira Júnior. É que eu percebi que o desembargador, sempre muito gentil, ele aguardou, né? Então eu falei, ele está sinalizando para a doutora Angélica. A senhora, doutora, por favor. Bem, Alberto, talvez o primeiro passo seja exatamente esse nosso aqui. Reconhecer que não são invisíveis, reconhecer que são seres humanos, reconhecer que eles têm os direitos que devem ser assegurados e, principalmente, reconhecer que as crianças são seres em desenvolvimento. Esse é o primeiro passo. Nós passamos hoje por um momento, como eu já disse aqui, de que a sociedade, muitas vezes, por uma tragédia cultural, eu diria assim, entende que o trabalho infantil enobrece. O Dr. João fala sobre isso muito bem, depois, creio que ele vai completar. Então, culturalmente, nós teríamos que, nesse momento, tratar esse assunto. Conversar mais com a sociedade, nos aproximarmos das pessoas e informar os malefícios do trabalho infantil. Porque, para ele deixar de ser invisível formalmente, ele precisa estar presente aonde? Nos espaços de desenvolvimento. A partir do momento que uma criança se evade da escola, ela vai se afastando do que é bom para ela e vai se aliando ao que é ruim para ela. Então, a criança perde a referência escolar, referência dos professores, referência dos diretores, dos assistentes sociais e psicólogos e vai se ligando a quem? À rua. Aquela pessoa que vai sim comprar uma pipoca ou uma bala, mas que ao mesmo tempo vai dizer para ela que o lugar dela é ali, na rua, vendendo bala. Então, a partir do momento que nós dissermos assim, não, o lugar dessa criança é na escola e não é na rua, a sociedade tem que fazer isso. A sociedade precisa reconhecer onde a criança deve estar. E, infelizmente, isso é cultural. Mas esse espaço que temos aqui agora, e também quero agradecer muito a oportunidade, é o primeiro passo. Inclusive, é um dos eixos estratégicos de enfrentamento ao trabalho infantil. É a informação e a mobilização social. Com esse primeiro passo, acredito que iremos avançar, Alberto. Estamos no caminho certo. Desembargador, o senhor ouviu a pergunta do Alberto Cassoni? O senhor também pode colocar a sua resposta? Quero cumprimentar o Alberto, uma pergunta muito pertinente para esse momento. Porque tudo passa, Oliveira, pela educação. Então, como o Alberto muito bem colocou, são essas famílias que têm mais filhos, que depois têm mais dificuldades para inserir essas pessoas no mercado de trabalho como cidadãos plenos. Passa pela educação, mas aí a gente precisa ter uma cultura da sociedade, dos nossos vereadores, do nosso prefeito, para que, de fato, canalizem recursos para a educação. Eu, Oliveira, já tive a oportunidade de falar aqui no seu programa da Coreia do Sul, né, que investiu tudo em educação na década de 60, começo da década de 70, e hoje é uma potência. E eu falava, né, que a Coreia do Sul, o Brasil, na ocasião que eu falava isso, o Brasil era a 8ª, depois foi para a 9ª economia, e a Coreia estava entre 12ª e 11ª economia, o PIB da Coreia do Sul. Para minha tristeza enquanto brasileiro, no começo desse ano saiu a divulgação dos PIBs dos diversos países, e a Coreia do Sul passou o Brasil. A Coreia do Sul hoje é o 9º PIB, e o PIB brasileiro é o 11º mundial. O que fez a diferença na Coreia do Sul? A educação. Então, foi a educação de qualidade que fez a diferença, porque a Coreia do Sul não tem recursos naturais, não tem um agronegócio pujante igual o brasileiro. O que fez a diferença? Educação de qualidade para todo o povo. E aí vai na pergunta do que o Alberto muito bem colocou. Agora, no momento de pandemia, com esses 40 milhões excluídos, precisamos da inclusão digital. E o Brasil ainda não encarou seriamente a questão da inclusão digital dessas crianças e adolescentes, de todos os seus cidadãos, mas especialmente das crianças e adolescentes, porque nós deveríamos ter, Oliveira, nesses bairros periféricos com dificuldades financeiras, ilhas de inclusão digital.
sabe? De graça. Acesso à internet, que não seja acesso à internet às redes que sejam bobagens, mas há meios de instruir para que eles tenham acesso a canais de educação, que se informem, e o próprio país, né, o município, o estado, também deve fornecer celulares, tablets, para que eles possam participar dessa inclusão digital. E eu estava estudando esses dias, adivinhe qual país que é o primeiro campeão mundial em inclusão digital? Coreia do Sul. Veja, algumas coisas estão interligadas. A educação, a inclusão digital faz parte da educação, e as profissões da indústria 4.0, da tecnologia 5G, são profissões de alta complexidade tecnológica. Aquele profissional que não tenha feito pelo menos o ensino médio completo de boa qualidade, ele está fora do mercado de trabalho. Infelizmente, essa vai ser a realidade do mundo da indústria 4.0. E Sorocaba tem a chance de dar esse salto cultural, mas precisa a união. Precisa a união de vocês, e eu lhe agradeço, você, Oliveira, Alberto, por dar esse apoio, mas, como eu disse, os nossos vereadores precisam parar e entender essa questão e separar também a questão ideológica, viu, Oliveira? Não tem direita, não tem esquerda. Criança e adolescente tem que ser uma causa única. A aprendizagem nos países desenvolvidos é uma bandeira de direita e de esquerda, é a forma segura de incluir o jovem no mercado de trabalho. Correto. E aqui, às vezes, eu escuto, a aprendizagem é coisa da esquerda. Não é. Eu recomendo que essas pessoas vão estudar um pouquinho mais para entender que a aprendizagem é a forma com que os países desenvolvidos colocam a sua mão de obra jovem no mercado de trabalho. Precisa ter essa ponte aí, porque, afinal de contas, nós não nascemos prontos, né? Nós estamos aprendendo todo dia. Então, você está aprendendo aí com as novas redes, né, Oliveira? O Alberto também, e eu também. Todo dia tem lei, tem novas normas para estudar e aprender. Então, a gente precisa fazer esse trabalho aí em prol dessas crianças e adolescentes, porque quem ganha é a sociedade como um todo, porque a gente rompe um ciclo de miséria e de pobreza, porque hoje são pessoas que estão sendo assistidas, né, pelo ente público, mas se a gente investir nessas pessoas, e o retorno é de 1 para 10, se a gente investir nessas pessoas, elas vão contribuir, elas serão contribuintes, elas recolherão impostos, terão bons trabalhos e darão a sua contrapartida para a sociedade. Correto. É essa questão que a gente precisa entender. Ou a gente dá esse salto de qualidade, ou a gente fica enxugando gelo, né? E eu sou favorável a gente dar o salto de qualidade para parar de enxugar o gelo. Recebemos aqui no repórter RMS News doutora Angélica Lacerda Cardoso, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o desembargador do Trabalho, doutor João Batista Martins César, do Tribunal do Trabalho da 15ª Região, falando sobre o dia 12 de junho, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Doutora Angélica, para a gente poder finalizar, já caminhando para a finalização, como o Alberto disse, é tema que não é para 45 minutos nem 30, é tema para 2 horas de programa e muito mais, ou talvez até uma série de programas que possa ser desenvolvido e cada dia focando num determinado tema dentro desse contexto, mas colocamos o espaço aqui para a sua mensagem em relação ao dia de amanhã, não só ao dia de amanhã, mas que amanhã seja o dia de conscientização, o amanhã, o hoje, sempre, sobre o combate ao trabalho infantil. Doutora Angélica. Bem, Oliveira Júnior, primeiramente, muitíssimo obrigada pelo espaço. Alberto, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. E possamos sempre, sim, tratar esse tema. Eu estou à disposição para o que precisar. A Coordenadoria da Criança e do Adolescente do município de Sorocaba também está sob minha responsabilidade, então os mais diversos assuntos sobre criança e adolescente, como desenvolvimento infantil, primeira infância, nós podemos tratar com certeza. Gostaria de deixar o convite aqui para a sociedade que tem interesse nesse tema e gostaria de tratar sobre política pública e participe das reuniões ordinárias do CMDCA. As reuniões, as datas estão publicadas no Jornal do Município, acontecem às quartas-feiras e são na modalidade online. Então, as pessoas que têm interesse em discutir política, podem contribuir de alguma forma, fica aqui o convite. E o segundo convite também, nós teremos a partir de segunda-feira uma exposição fotográfica no saguão do Paço Municipal.
é uma exposição referente a um mundo sem trabalho infantil. São painéis, e essa exposição ela vem gentilmente pelo Tribunal Regional do Trabalho. O Dr. João Batista é o grande articulador aí dessa exposição. E fica aqui o convite para que ela possa ser divulgada por essa mídia, que ela possa chegar aos nossos munícipes, que compareçam lá, estudar um pouquinho, entender o que é o trabalho infantil, as consequências, né, dessa chaga. E eu acredito muito, como uma boa otimista que sou, que tudo está a caminho, tudo tem seu tempo, e que o fato de estarmos aqui conversando sobre isso já é um grande avanço. Muitíssimo obrigada. E ao Dr. João também quero agradecer especialmente a parceria de sempre. Nós que agradecemos a sua presença, doutora Angélica Lacerda Cardoso, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Desembargador doutor João Batista Martins, também colocamos nosso espaço à disposição. Muito obrigado por ter aberto aí, assim, a exemplo da doutora Angélica, parte da sua preciosa agenda para estar com a gente. Oliveira, eu quem lhe agradeço, quero agradecer ao Alberto Cassone por esse espaço, por essas perguntas bem inteligentes e pertinentes para essa temática. Esse espaço para nós é muito nobre, muito importante, então pode contar conosco aí sempre que precisar. Doutora Angélica, um abraço. Até a próxima, doutora Angélica. Desembargador, um abraço para vocês. Um abraço. Obrigado, parabéns, viu? E aqui ficam os nossos parabéns pela iniciativa de vocês, porque nos dá uma segurança, uma sensação de segurança, saber que tem pessoas do bem como vocês trabalhando nessa iniciativa, porque é muito triste quando a gente passa num semáforo ou a gente vê determinados abusos acontecendo envolvendo as nossas crianças, e muitas vezes a gente faz determinados questionamentos. Há esperança, há futuro para essas crianças, mas quando a gente vê pessoas de bem como vocês empenhadas nesse contexto e bem próximo da gente, né, se aproximando da gente, isso nos dá essa segurança, porque sabemos que a qualquer momento, quando a gente perceber que a situação é um pouco, ela sai da normalidade, nós podemos pegar um telefone, dar um grito no WhatsApp, né, doutora Angélica? Opa, vamos falar aí, né, tá bom? Abraço para vocês, até mais, obrigado pelo carinho.